Olá, essa semana 151 servidores do nosso hospital universitário completam 25 anos. Até o final do ano são 205 servidores completando 25 anos no nosso hospital. Agradeço muito o empenho, o trabalho de cada um de vocês que fazem esse hospital que com certeza faz a diferença na saúde pública da nossa região. Desejo ainda uma trajetória iluminada nesse hospital, algo muito difícil de trabalhar porque a demanda é gigante, mas tenho certeza que com o carinho, com o trabalho de cada um de vocês, esse hospital cada vez será mais forte. Muito obrigado por toda a dedicação em todo esse tempo na trajetória do nosso hospital universitário. Eu estou aqui com muita alegria, com muita felicidade para parabenizar os nossos servidores que esse ano completam 25 anos de hospital universitário. A gente que trabalha lá sabe que trabalhar num hospital não é fácil, mas a gente se alegra porque o ambiente do hospital universitário ele só é melhor porque vocês estão lá. Pessoas mudam o ambiente de trabalho. Eu sou muito grata para o trabalho de cada um de vocês, por tudo que vocês fazem, pela dedicação de vocês. Sabemos bem, trabalhar com saúde, doença, tudo que a gente passa lá não é nada fácil, mas vocês estão lá e a gente conta com isso, a população conta com isso e a gente sabe desse trabalho maravilhoso porque a gente ouve, as pessoas que passam por lá sempre ficam muito agradecidas, nunca deixam de... Elas nunca deixam de agradecer, de lembrar dos servidores, dos funcionários públicos que atenderam elas no hospital. Parabéns, pessoal! Espero que vocês continuem cada dia mais felizes, trabalhando e sendo fonte de inspiração para os novos funcionários que chegam sempre. Bom, estamos aqui agora em 2026 com 205 pessoas completando 25 anos de hospital universitário. É um prazer para nós termos vocês aqui colaborando com a gente, nesse dia a dia que é tão difícil e pouca gente reconhece. Mas eu tenho certeza que aqui dentro do hospital universitário, e tenham certeza que a direção do hospital universitário tem esse reconhecimento, o reconhecimento de vocês que fazem o dia a dia do hospital universitário. O hospital ele não é um hospital só de tijolo, não é um hospital só de concreto, não é só uma estrutura física, e o que faz realmente o hospital universitário são vocês. E eu queria deixar aqui o meu agradecimento especial. São 205 pessoas de todas as áreas aí. São várias carreiras, desde motorista, técnico de enfermagem, enfermeiros, assistente social. Então, assim, são tantas carreiras que a gente não consegue lembrar, mas eu queria deixar o meu agradecimento especial a cada um de vocês que constroem o dia a dia do hospital universitário. Essas bodas de prata, esses 25 anos, fazem história aqui dentro do hospital universitário. Hoje, então, celebramos não apenas esse tempo de 25 anos de serviço, mas também a dedicação, o comprometimento, a responsabilidade de todos esses servidores que ajudaram a construir o nosso hospital como um local de cuidado, de acolhimento e de excelência. Então, o nosso pleno reconhecimento, agradecimento por essa bela trajetória de 25 anos em nosso hospital, que transforma vidas, que recupera a saúde, que faz desse ambiente um hospital de excelência, um hospital de pleno atendimento humanizado à nossa população. Em nome da direção do hospital, então, parabéns pelos 25 anos dessa trajetória e por fazerem parte da história do nosso querido Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Olá, passando por aqui para parabenizar os funcionários do Hospital Universitário do Oeste do Paraná pelos 25 anos de dedicação e prestação de serviço dentro do Hospital Universitário. Parabéns a todos e vamos em frente para que o Hospital Universitário seja o exemplo da saúde e contamos com a parceria desses 25 anos para os próximos anos também. Parabéns a todos. Chegou um momento muito especial para muitos funcionários do Hospital Universitário. São funcionários que estão completando então 25 anos de carreira conosco, exercendo suas profissões com muita maestria, com muita competência, com muita dedicação. Nós da direção multiprofissional ficamos muito felizes com esse momento. Eu gostaria de deixar esse recado então de felicitações, de muitos e muitos anos que possam surgir ainda pela frente, de muita ajuda, de muito comprometimento e que esses 25 anos que passaram se tornem muitos anos ainda de frutos a serem colhidos pela frente. Parabéns a todos os profissionais. Então, essa semana, boa parte dos nossos funcionários estatutários completam 25 anos
e eu quero aqui parabenizar a todos que estão chegando a essa marca de 25 anos de hospital universitário. É claro que eu vou, obviamente, cumprimentar em especial a equipe da enfermagem, né, o pessoal da enfermagem que está fazendo esses 25 anos e mostrando toda a dedicação, todo o amor e todo o engajamento que tem com essa instituição, né? Essa equipe está aqui trabalhando dia a dia, vendo a evolução do hospital e está participando ativamente de todo o processo do hospital universitário há 25 anos. Então, a minha gratidão e desejar muita saúde e muitas bênçãos a todos vocês. Hoje celebramos 25 anos de dedicação, compromisso e cuidado com o Hospital Universitário e principalmente com os nossos pacientes. Então, em nome do Recursos Humanos, nós agradecemos profundamente pela dedicação de cada um de vocês aqui nessa instituição. Recebam com muito carinho essa homenagem, porque vocês fazem parte de toda a história do Hospital Universitário. Parabenizo todos os servidores e servidoras que neste ano completam 25 anos de dedicação ao Hospital Universitário. O compromisso, a competência e a dedicação de vocês foram essenciais para o fortalecimento do hospital e a qualidade dos serviços prestados à população. Em nome do Cinti-Oeste, fica meu sincero reconhecimento e minhas felicitações por esse importante momento na carreira de todos vocês. Que esta data seja motivo de orgulho e inspiração de uma carreira construída com história, muito trabalho e dedicação ao serviço público. Mais uma vez, parabéns a todos vocês por essa jornada.
Parabéns, servidores do HUOP. Parabéns, companheirada. Oi, gente. Beijo, tchau. Minha trajetória aqui no hospital, a maior parte do tempo foi dentro da UTI adulto, foram mais de 20 anos. E hoje eu estou na direção de enfermagem junto com a Sara. E faço parte também da comissão de transplante e amo esse hospital. Amo estar aqui, amo trabalhar aqui. A minha trajetória aqui no hospital são mais de 20 anos atuando na UTI, na assistência com os pacientes. E agora fazem mais de 5 anos que eu estou na direção de enfermagem, junto com a Sara. E atuo também na comissão de transplante. E sou grata pelo que eu sou, pelos pacientes que eu atendi. Eu sou grata pela que eu sou hoje, pelo que eu tenho, pelo que eu constituí, pelos pacientes que eu atendi, pelas amizades, pela família HUOP. A gente tem, foi uma fase difícil da minha vida e o hospital me ajudou a continuar a caminhar ajudou a minha caminhada. E os pacientes, tem alguns que são mais de 15 anos que a gente atendeu, mais de 20 que continuam a amizade, o carinho e a gratidão, amor ao próximo. O HU trouxe o maior aprendizado que eu tenho aqui é o amor ao próximo, o cuidado e o amor à vida. O maior aprendizado, amor ao próximo, a dedicação sem olhar a quem. O profissional de hoje falaria para profissional de 25 anos atrás, continue assim, continue fazendo o que você fazia lá, o aprendizado, claro que você aprendeu muito, mas a dedicação, o amor aos pacientes continuar sempre assim. Que o hospital, eu amo trabalhar aqui, eu sempre chego antes e se deixar eu saio depois, porque aqui é o meu lar. 25 anos de HU é muita história que a gente lembrar desde o começo, o coração da gente enche de alegria, porque aqui é minha segunda casa. Passei por momentos difíceis, mas graças a Deus superei todos e estamos aqui hoje já 25 anos, esse mês, graças a Deus só alegria, muito aprendizado, conheci muita gente aqui dentro do HU, perdemos muita gente, mas conheci gente maravilhosa, gente incrível. No setor que eu trabalho hoje, que é o centro obstétrico, é uma família, tem gente que eu vou levar para minha vida aqui dentro. E foi muito gratificante para mim, esses 25 anos de HU. Eu comecei aqui com eu tinha 26 anos, ia fazer 27 anos. Era uma menina na época. Se eu olhar para trás, eu vejo lá atrás uma pessoa assim que não tinha muita expectativa, na vida, assim, uma vida difícil. E que hoje eu vejo que entrar aqui no HU para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida hoje. Tem muitos, que estão fazendo 25 anos, como eu. E, gente, só gratidão. E os que não estão fazendo, que graças a Deus daqui mais uns anos também vão estar completando 25 anos como nós estamos nessa casa maravilhosa que é o HU. Gostaria de agradecer a todo mundo que eu conheci aqui dentro, agradecer pelas amizades que eu fiz, agradecer a todo mundo que eu conheço, que me trata bem, que eu gosto, todo mundo, principalmente do meu setor, que é o centro obstétrico. Agradecer as amizades que eu fiz aqui dentro, todo mundo. Então, eu entrei em julho, há 25 anos atrás, e foi muito bom. Agora estou na telefonia, mas conheci muita gente, foi um tempo muito precioso. Então, durante esses 25 anos, aprendi muitas coisas, a valorizar muito a vida
e os novos colegas que eu caminhei com eles durante esses 25 anos. São muitas histórias boas, né? Onde eu aprendi muito com eles. E foi muito bom estar nesses 25 anos, fazer parte dessa história. Muitas pessoas sempre evoluindo, buscando mais, né? Mas eu também passei por outros setores, estou agora na telefonia. Para mim é um marco também muito importante, né? De estar aqui. Mas de ver o HU crescer, de estar cada vez ampliando mais, com mais tecnologia, isso para mim é um marco também, muito importante, muita alegria. Daqui eu aprendo muito todos os dias, mas eu e a minha família somos muito gratos pelo HU, muito bom mesmo, fazer parte do HU. Agradeça por essa oportunidade de estar aqui, não pelo fato, mas pelo fato de fazer parte dessa família HU, que é uma família muito importante, onde a gente leva amor e recebe amor também. Tem episódios que a gente é confrontados, mas é muito importante a gente também querer aprender. E nesses 25 anos eu aprendi muito e cresci muito. E eu amo essa família HUOP. Eu entrei aqui no HU então em 2001, quando estava um monte, né? Foi uma transversão, saía um monte de gente, entrava um monte de gente. Daí eu fui para a noite na G3, fiquei lá trabalhando a maioria do tempo, né? Agora aqui na psiquiatria faz um ano e 3 meses que eu tô, então o restante dos anos eu passei tudo na G3, trabalhando com orto, com neuro. O tempo do Covid também a gente fechou lá a G3, daí fui pro Covid, mas sempre trabalhando bem na assistência com os pacientes. E agora, depois de um ano, eu resolvi dar uma parada um pouquinho com os pacientes por causa da idade já que vai pegando a gente, e vim para psiquiatria, mas também estou amando aqui. O que mais me lembro da G3 é quando o paciente estava em fase final, quando eu gostava muito de ficar à beira-leito ali conversando com o paciente, quando ele estava, né, no estado, em fase final, quando aquele paciente estava sozinho no leito, sem uma acompanhante, eu gostava muito de ficar ali próximo a eles. Eu aprendi muito no HU. Eu falo que o HU é uma escola, você aprende o tempo todo, né? O tempo todo você está aprendendo. Então a gente aprende muito cuidado com o paciente, aprende muito a empatia com cada um, né, com o ser humano, e o cuidado, né, com os pacientes e tudo, né, as técnicas. Eu falo, o HU é uma escola que não tem fim. Todo dia você aprende algo diferente aqui. Diria assim, Lúcia, você venceu. Tá quase chegando, né, a hora da gente já ir procurando uma aposentadoria, mas eu levo daqui uma gratidão enorme por esse lugar, pelo meu aprendizado, pelas pessoas que eu conheci, e só levo gratidão desse lugar. Eu estou há 25 anos no concurso pela UniOeste, mas já tinha vínculo em outra secretaria desde 96 aqui. E estou aqui no setor mesmo, eu presto serviço nesses 30 anos no mesmo setor. E sou muito grata por tudo que o HU tem me oferecido nesses 25 anos em que entrei, que eu tive minha família, entrei solteira, tive minha família, meus filhos, criei com todo o trabalho daqui. Então, esse vínculo familiar eu tenho com o HU em si, porque é considerada a nossa segunda família, já que todo esse tempo, desde a minha maioridade, eu estou aqui no HU. Tenho muita gratidão pelas chefias que passaram por mim, pelos setores que eu passei, que foi o SND, e agora estou na agência transfusional. Tenho muita gratidão pelos colegas, pelos amigos que fiz muitos amigos aqui. Tenho saudades de muitas pessoas que já se foram também, que foram muito especiais. Enfim, o HU é uma grande família para nós, é uma coisa muito, muito importante na minha vida.
Aprendizados que eu tive aqui é o respeito. Um dos aprendizados importantes é o respeito que a gente tem que ter com o próximo, com o paciente, que não é apenas um paciente, é o amor da vida de alguém. Aprendi muito o respeito, a solidariedade. Aprendi o que não fazer também. Tem coisas que a gente tem que tolerar, tem situações que nem sempre a gente tem que falar o que pensa, coisas assim, mas no todo mesmo é o respeito pela comunidade em geral, que é o HU, que é a família HU, que é a comunidade lá fora também. Então, a minha trajetória de 25 anos de HUOP são experiências que acredito que como profissional, qualquer profissional só tem a agradecer e muito, agradeço a Deus, a experiência de vida, experiência de amizades, família, considero família, muitas amigas que se foram, amigas que se aposentaram e amigas que ainda estamos juntos há 25 anos trabalhando, foram 7 anos de maternidade, 18 de agora de centro obstétrico. Eu só tenho a agradecer. Tudo agradecimento, gratidão por tudo, experiências diversas e como profissional me sinto totalmente realizada. Só tenho a agradecer. Muitos episódios marcantes com pacientes que marcaram, pacientes que convivemos vários dias, meses, e que após essa convivência, trazendo seus bebezinhos para a gente conhecer, vindo nos visitar, e a família, agradecimento da família, em parte de toda a família. Eu diria que valeu a pena, muito. Valeu muito a pena por todas as etapas difíceis, pedras no caminho, e valeu muito a pena. Fico feliz por todas, por mim, por estarmos juntas, e que espero que a amizade, companheirismo e a familiaridade com todos continue após, quem sabe, a nossa aposentadoria. Olha, agradecer a todos, simplesmente a isso, a todos com quem eu aprendi muito, colegas, médicos, enfermeiros que marcaram, que me ensinaram, que hoje alguns não estão mais aqui, mas agradecer pela experiência de uma vida, simplesmente. Então, eu entrei aqui com 20 anos de idade, eu entrei jovem e eu tenho tudo que eu tenho hoje, eu tenho devido ao meu trabalho aqui no HU. O HU ele sempre me deu muita lição de vida, eu sempre cresci muito aqui como pessoa, como ser humano, o amor ao próximo, não só através dos nossos pacientes, mas também dos familiares dos pacientes e principalmente amar e respeitar muito os colegas de trabalho. Isso aqui para mim é uma casa, o HU para mim sempre foi uma mãe. Aqui eu considero como meu lar também. O episódio mais marcante para mim foi a parte da Covid-19, que nós trabalhamos lá na UTI, da Covid, durante todo o período da pandemia. E depois, o segundo mais marcante foi eu ganhar o prêmio, que eu fui receber lá em Curitiba com a enfermeira Sara, pelo trabalho em destaque na Covid-19. Quando eu fui contratada aqui no HU pelo concurso de 2001, eu entrei trabalhar no pronto-socorro, fiquei lá por 1 ano. Depois eu fui transferida para a UTI, adulto geral, Naquela época ela era geral. Lá eu permaneci por 20 anos. Depois eu vim para o setor de hemodiálise, ajudei a montar o setor de hemodiálise. E agora, atualmente, eu trabalho aqui no setor de educação permanente, ajudando na organização e administração de treinamentos. Que o pessoal que vem aqui, os novos, que estão chegando,
saibam que aqui é uma mãe, que o HU ele abraça todo mundo, que todos são sempre muito bem-vindos e que a gente deseja que eles sintam-se também abraçados e amados, assim como nós nos sentimos nesses 25 anos. Que eu sou uma pessoa muito feliz e muito realizada trabalhando aqui no HU. Muito trabalho e gratidão, né? No dia 23 de julho de 2001, nós ingressamos no HU no período de mudanças, né? Do hospital regional para o hospital universitário, onde a universidade assumiu, né? A Unioeste assumiu o HU. E a gente passou por vários setores, né? Como o setor de xerox, como o setor de manutenção, a coordenação administrativa, a seção de recursos humanos do hospital, várias comissões, várias representações no Conselho Universitário da Unioeste. Em todos os espaços a gente atuou no sentido de trabalhar e também aproximar o Hospital Universitário da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Então foi um período de muita construção, de muita amizade, de muito coleguismo, né? E, claro, muita gratidão. Eu penso que a gente conseguiu, né, no Conselho Universitário, fazer com que os servidores do HU fossem tratados de forma isonômica com os demais servidores da Unioeste, que era uma bandeira histórica aqui do nosso hospital, e eu fui o primeiro representante do HU no Conselho Universitário eleito, né? Então, para mim foi um período muito gratificante, onde a gente trabalhou na construção do Regimento Geral da Unioeste e colocamos o HU também como direito a votar para reitor naquele período, né? Então, esse trabalho foi muito marcante para mim, onde consolidou o hospital universitário como da Unioeste no ponto de vista real, prático. Eu sou formada por essa casa, vim da Universidade da Unioeste. Quando me formei, vim para o Hospital Universitário no concurso público de 2001 e a partir de então estou aqui fazendo parte da história do Hospital Universitário. Entrei na UTI neonatal e estou na UTI neonatal desde 2001. Então sou muito grata por tudo que eu vivi aqui nesses 25 anos. A minha trajetória profissional toda se baseia nesse local. Então eu tenho muito orgulho de fazer parte de tudo isso e sou muito grata por estar onde estou, por poder fazer a diferença no local onde eu trabalho, por ter parceiros e amigos e colegas de trabalho que também têm esse intuito de fazer a diferença da vida das crianças e dessas famílias. Sou muito feliz por trabalhar aqui. Muitos episódios marcantes. Nós fazemos parte de um local onde milagres são vistos diariamente. Então, muitas crianças que a gente não imaginava que tivesse o desfecho que tem e que tiveram e que hoje vêm nos visitar de forma muito saudável. Então, muitos milagres eu pude presenciar em todo o tempo em que estive aqui. Obrigada por eu ter a força que eu tive em estar em um setor tão complexo como é a UTI neonatal, de ter me esforçado em aprender, em estudar e buscar conhecimentos novos diariamente. Então, tenho que agradecer a força que ela teve lá atrás de chegar onde ela chegou hoje, né? De poder trilhar essa trajetória. Hoje eu olho para trás e vejo o quão eu fui feliz trabalhando aqui e o quanto serei ainda, porque temos ainda uma longa estrada pela frente. Parabéns, que tenha feito o mesmo sentido que fez na minha vida, todo esse tempo que a gente passou aqui, que tenha feito na vida de vocês também. Que continue, né, fazendo a diferença onde está, que continue buscando os desafios que a vida nos impõe todos os dias, com a certeza de que se a gente planta o bem, a gente colhe o bem. A minha trajetória dentro do HU tem sido assim, uma trajetória brilhante, porque eu entrei aqui como auxiliar de enfermagem, daí o HU me proporcionou uma bolsa que eu pude fazer o técnico de enfermagem e agora, 2022, eu comecei a graduação de enfermagem
com o auxílio do apoio, né, do HU, eu consegui chegar então no final dessa graduação. Até dezembro de 2026 eu serei mais uma enfermeira. Tenho muito orgulho de fazer parte do HU, da equipe de enfermagem do HU em todos esses 25 anos. Eu pude criar meus filhos trabalhando aqui. Eu tenho vários fatos importantes que aconteceram na minha vida, né, aqui dentro do HU. Eu trabalho bastante, né, mas eu sou muito feliz onde que eu trabalho, nos setores que eu passei. Cada lugar que eu passei foram 6 anos, essa média, assim, o tempo que eu fiquei em maternidade, fiquei também na UCI, fiquei na UTI NEL, que foi a nossa estreia, né, com a enfermeira Graziele Barreto. Ficamos os 6 primeiros anos ali, e aí foi dando sequência na parte de materno-infantil, e depois com adulto também, né, trabalhei na UTI geral, trabalhei na UTI Covid na época. E foi assim um fato histórico para mim, porque eu já não era muito jovem, né, mas eu era experiente no assunto. E graças a Deus, por todo lugar que passei, sempre foi assim, nunca tive reclamação. E sempre assim elogio, né, porque o que eu aprendi, eu procurei aprender e usar o que eu aprendi nos pacientes, né, fazer um atendimento de qualidade com responsabilidade e levar a enfermagem do HU para frente, né. Vim assim para somar nessa trajetória de dar o melhor para o nosso paciente. Então, a UTI Covid na época para mim assim foi um momento, assim, foi um marco na minha história, né? Porque eu já vinha de uma outra instituição que eu trabalhava 6 horas no UTI Covid, e quando veio a solicitação da equipe da enfermagem, né, poder estar fazendo parte dessa equipe aqui da UTI Covid, eu fui uma das primeiras que me prontifiquei. E eu fiquei 11 meses lá na UTI Covid. E foi assim a gente viu muitas pessoas conhecidas que passaram por nós, uns deram resultado positivo, né, e outros acabaram se despedindo de nós, né, precocemente, por conta da gravidade dessa doença. Mas foi assim uma coisa assim assustadora, uma coisa que serviu como experiência. Temos algumas fotos da época, né, temos assim que agradecer o apoio dos enfermeiros na época que a gente estava nesse confinamento lá dentro da UTI. Era tudo assim muito difícil, mas era tudo muito junto, sabe? Porque a gente sempre ajudava, um ajudava o outro e passava assim aquela correria. A gente chegava bem cansado em casa, mas era assim uma alegria que no outro dia a gente podia estar voltando aqui de novo. Então foi assim uma coisa que só veio somar no profissional que hoje nós somos. São 25 anos que passaram bem rápido, né? Mas que muitas coisas foram feitas, muitas ações, muitos projetos puderam ser realizados, muitas conquistas, né? E muito aprendizado. Então foram 25 anos repleto de crescimento, de acontecimentos que nos levaram a chegar onde estamos hoje, onde inicialmente o serviço de psicologia contava apenas com duas profissionais, 2 psicólogas, e que hoje nós temos uma equipe já aumentada, que tudo isso cresceu após o Covid, né? Então, o evento Covid foi um evento bem diferente para todos nós, e para quem trabalha no hospital e para o serviço de psicologia, a gente teve que reinventar, nós tivemos que nos reinventar para seguir fazendo essa assistência hospitalar nesse período. E hoje em dia, né, muitas coisas a gente conseguiu, a gente consegue observar que muitas coisas a gente conseguiu organizar, criar serviços. Por exemplo, a equipe de cuidados paliativos, da qual eu faço parte hoje, é uma equipe recente que foi criada em virtude de uma demanda existente, é uma equipe multiprofissional, né? Então foram muitas coisas que aconteceram nesses longos anos. Muitos episódios marcantes, a gente lida com vidas, a gente lida com pessoas, são os atendimentos, as pessoas ficam marcadas para sempre nas nossas vidas, assim como a gente sabe que a gente acaba fazendo parte da vida das pessoas que por aqui passaram. Mas em especial eu gostaria de lembrar de um paciente nosso que nasceu no hospital, ficou internado por quase 5 anos e depois de muita luta para deshospitalizá-lo, ele foi de alta e ele pôde conviver com a sua família.
era uma criança, né? Uma criança que não era uma criança que tinha um nível para se comunicar, não tinha um nível de desenvolvimento suficiente para se comunicar, mas conseguia ter abertura ocular, e a gente formou um grande vínculo. Com ele, passamos por muitas etapas e aprendemos muito. Então esse é um paciente, para mim, é um paciente que vai ficar. Não sei se eu posso falar o nome, né? Mas que todos da equipe conhecem, todo mundo que trabalhou no hospital naquele período, pelo menos sabia dele pelo nome. Então ele é um paciente muito especial, né? Que viveu 5 anos com a gente, teve alta, conseguiu ficar com a família, conviveu com a família por quase 3 anos, e depois de 3 anos, quando ele já tinha 8 anos de idade, ele teve que ser reinternado e por fim acabou falecendo aqui no hospital também. Então ele nasceu e faleceu no hospital. Muitos, né? Acho que o principal deles é dar valor à vida, dar valor aos amigos, dar valor à família, fortalecer a crença em Deus, né? Porque milagres a gente vê todos os dias aqui no hospital. Siga em frente, as coisas vão dar certo. O futuro que vai surgir é um futuro muito promissor, cheio de conteúdo, cheio de aprendizados e muitas coisas para deixar para os demais que virão. Eu ingressei no Hospital Universitário em 2001, né, já como assistente social, junto, né, com a equipe multidisciplinar, com o serviço de psicologia, com o serviço social, fono, e fisioterapia. Ao longo desses 25 anos, né, nós vivenciamos muitas coisas, né, tanto como profissional, como equipe, e pudemos, assim, acompanhar, né, essa trajetória desse crescimento do hospital universitário, né, o que me remete muito, né, a acreditar que é uma construção, né, de muitas frentes, né, da gestão, dos profissionais e de várias áreas envolvidas nessa construção de um hospital universitário para toda a comunidade. Fico muito feliz, né, de ter participado dessa história, né, uma história que vem, né, mostrando a importância, né, desse hospital para a região, né? E também penso que o hospital universitário vai se transformar cada vez mais, né, desse potencial, né, de atendimento aí da população. Então, eu entendo que o hospital universitário, ao longo desses 25 anos, ele é o que é agora, né, baseado numa construção de várias frentes, né, tanto da gestão como a assistencial, né, que proporciona, né, essa visibilidade, esse tipo de assistência que a gente tem hoje, né, com essa amplitude, né, que hoje o hospital se transformou. Ao longo desses 25 anos, é lógico que, né, foram muitas trajetórias, muitas situações vivenciadas aqui, muitas lutas, mas eu acredito que faz parte da nossa história. E pensando no futuro, né, também, né, então a gente quer que o hospital universitário cresça cada vez mais e se transforme num complexo, né, hospitalar. A complexidade, né, do cuidado em saúde, nenhuma área sozinha dá conta, né? Então, assim, por isso que é tão importante ter o olhar de todos os profissionais aqui envolvidos. O hospital universitário tem uma questão, os hospitais universitários têm essa possibilidade, né, de ter uma equipe multi, né, seja o assistente social, psicólogo, físio, fono, na psicologia, né, e junto com a equipe médica de enfermagem que a gente consegue ter uma assistência mais integral e ter esse olhar mais ampliado do processo, né, de internação desse paciente. Lógico, né, não só
aqui no hospital, mas em continuidade depois da alta hospitalar, seja no ambulatório ou nas outras níveis de atenção e saúde. Mas eu acho que o que é importante é a gente pensar nessa união, né, nessa união de todos esses profissionais, pensando numa qualidade dessa assistência de saúde. Eu acho que isso é um privilégio dos hospitais universitários também. Nossa, vivemos muitas coisas aqui, né, Dallas? Sim, a gente viveu muita coisa boa, né? Muitas histórias, inúmeras histórias, né? Aprendemos muito, a gente aprende muito, não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa, né? Os colegas de trabalho, né? As discussões de caso, né? Tudo isso é enriquecedor. E eu falaria, eu não imaginaria, né, que eu ia passar por tantas coisas aqui, mas assim, eu diria que foi uma boa trajetória, né? E eu gosto de trabalhar nesse hospital, né? Gosto de estar aqui com as pessoas que a gente consegue construir, que conseguem somar. Então, eu diria que foi uma boa experiência até o momento. Bom, então, quando eu cheguei aqui no HU, era uma menina, né? A gente tem uma formação de UniOeste, eu sou graduada aqui em enfermagem na UniOeste, me formei no final de 99 e no ano de 2001 a gente prestou o primeiro concurso para a universidade, quando então o hospital regional foi transformado em hospital universitário. Nós éramos, na primeira chamada, né, não éramos tantos enfermeiros. Se não me falha a memória, eu acho que éramos em torno de uns 30 enfermeiros, não me lembro bem o número de enfermeiros, e nós fomos então chamados para estar assumindo as vagas, né, então dessa transformação que o hospital sofreu de hospital regional para hospital universitário. E o hospital era muito diferente, a gente tínhamos uma estrutura muito menor, um número menor de leitos, nós fazíamos plantões cobrindo vários setores na época, então hoje nós temos, né, uma realidade muito diferente, cada setor tem o seu enfermeiro em todos os horários, e naquela época as escalas eram muito mais reduzidas, o número de leitos era menor e o número de funcionários também era menor. Então nós cobríamos, por exemplo, pronto-socorro, centro cirúrgico e F5, que era uma unidade que ainda existia aqui no hospital, por exemplo, maternidade, centro obstétrico e UTI neonatal. Então a gente acabava assumindo vários setores e nesse período eu lembro assim que éramos uma turma muito pequena, né? Tínhamos uma realidade bem diferente, mas era um hospital que foi sendo construído com muita dedicação de todos nós, e hoje somos o que somos porque realmente, né, com a construção coletiva de toda essa equipe que assumiu, que ao longo desses anos ainda está aqui, que não sei se sobramos muitos, né, desse período, mas essa construção coletiva ao longo de todos esses anos fez com que o Hospital Universitário se tornasse o que é hoje. E nós temos uma grande instituição que atende um número muito grande de pessoas de toda a região, e hoje nós temos dentro dessa instituição recursos que quando nós entramos aqui há 25 anos atrás nós não tínhamos, né? Então hoje nós temos mais de 70 leitos de UTI ao todo. Na época nós tínhamos, sei lá, eu acho que 9 leitos de UTI geral e mais 10 leitos de UTI neonatal, e era isso. Não tínhamos UTI pediátrica, não tínhamos centro de imagens, não tínhamos hemodiálise. Hoje nós não tínhamos ambulatório, o ambulatório começou a ser formado naquela época. Então, muitas atividades que hoje o hospital desenvolve aqui dentro, na época a gente não tinha. E também a gente aprendeu a trabalhar com os alunos,
porque até então os cursos que tinham estágio aqui dentro eram o curso de enfermagem e técnico de enfermagem. E depois que se tornou hospital universitário, aí sim, também veio a medicina, a odontologia, fisioterapia, farmácia, e assim por diante, vários outros cursos que hoje fazem parte dessa rotina da nossa instituição. E com os alunos e com a universidade, além do crescimento, a gente tem aprendizado aqui dentro, e isso é muito legal. E isso faz com que traga realmente para o hospital outra cara, uma cara não só de assistência, mas uma cara de pesquisa, de extensão e de formação de profissionais que vão estar aí atendendo nesse Brasil afora. Nossa, nesses 25 anos são tantas coisas que eu acho que acontecem aqui dentro, né? Eu lembro muitas situações que a gente viveu aqui, mas acho que situações de muita alegria, que essa é minha casa, né? É o lugar onde eu construí a minha vida, a minha família, a minha filha nasceu enquanto eu trabalho aqui nesse lugar, né? E construí tudo que tem por conta dessa instituição. De episódios marcantes, eu acho que para mim era quando eu fazia atendimento, eu trabalhava, era enfermeira de pronto-socorro, que eu lembro que o pronto-socorro, como sempre, estava lotado, né? A gente era porta aberta, não existiam as UPAs, as pessoas chegavam através dos seus carros próprios para serem atendidas aqui no Hospital Universitário. Não tinha regulação, central de leitos, nada disso que hoje existe, não tinha SAMU, as ambulâncias dos municípios traziam e chegavam na porta do hospital. E eu lembro que eu passei a manhã toda com um paciente com hemorragia digestiva, a gente passou o atendimento praticamente todo o período, fazendo o atendimento desse paciente que estava muito grave. E quando chegou o final do plantão, eu só falei para o meu amigo enfermeiro Hélio, né, que não está mais aqui no hospital, está na Regional de Saúde, na 10ª Regional, falei, meu amigo, olha, eu não sei nem o que te dizer de todos esses pacientes que estão aí fora, eu só vou te passar o plantão desse paciente que está aqui na sala, que a gente conseguiu estabilizar agora. E eu lembro muito, né, de que a gente sempre teve muito comprometimento, mesmo que a gente tivesse uma situação de menor recurso do que hoje, né, nós não tínhamos tomografia, nós não tínhamos ressonância, ecografia aqui dentro, muitas coisas a gente não tinha, mas a gente sempre procurou dar o melhor de nós. E eu lembro que o meu colega falou para mim, fica tranquila, minha amiga, vai para casa descansar que agora eu vou assumir aqui. Isso me deixou muito marcante porque a gente lembra do companheirismo que a gente construía aqui dentro e até hoje eu acho que a gente carrega isso dentro da gente. A gente tem um companheirismo muito grande trazido daquela época. Nós que estamos aqui há esses 25 anos, a gente sabe o quanto é importante fazer a diferença aqui dentro. E a gente tem que trabalhar com compromisso e responsabilidade. Isso eu sempre trouxe para a minha vida e carreguei nesses 25 anos de instituição.